Olá, meu nome é Alisson e eu irei explicar para vocês sobre conversões de bases numéricas, mais especificamente a conversão de uma base qualquer para base decimal e da base decimal para qualquer base, sendo essa base qualquer a base binária para cima, binária, ternária, octal, hexadecimal e vamos nessa então. Vamos iniciar falando para a gente converter de uma base B, sendo esse B pode ser binária, base 2, octal, base 8, hexadecimal, base 16, para base decimal. Por exemplo, a gente tem um número em binário e quer transformar em decimal. A gente tem um número em octal e quer transformar em decimal. Prestem atenção nessa tabela aqui. E suponhamos que a gente tem um número hexadecimal que tem 4 colunas. Esse número ele tem 4 dígitos ou letras, porque hexadecimal vai de 0 a F. Então é dígito e letra. E sendo que o dígito mais à direita ele está na posição 1 e o dígito mais à esquerda ele vai estar na posição 4, sendo que ele tem 4 dígitos ou letras. N vai ser esse dígito, esse P, P1, P2, P3, P4 é a posição dele, de acordo com sua colocação da direita para a esquerda. E aqui embaixo a gente tem B, a base. Então vai ser a base é 16, que é a base do número que está aqui em cima. Vai ser 16 elevado à posição menos 1. Posição menos 1 dá 0. Isso está aqui na fórmula aqui embaixo, eu vou falar já. Ó, o n é o número na posição correspondente. B é a base numérica do número daqui de cima. E o P representa a posição correspondente daquele número. Sempre contando a posição da direita para a esquerda. Aí, para a gente pegar esse número na base B em hexadecimal e transformar para decimal, a gente vai fazer o somatório do que? Dos números em cada posição. Então, o somatório aqui do n nessa posição aqui, vezes b elevado a p no menos 1. Então, vai ser o n vezes b elevado a p menos 1. P menos 1, aqui é a posição 1. 1 menos 0 é 0. Então, é o número aqui vezes b elevado a 0. Na posição 2, é o número aqui vezes b elevado a 1. Na 3, o número vezes b elevado a 2. Na 4, o número vezes b elevado a 3. E a gente pega e faz essa operação de vezes entre em cima e embaixo e depois soma as colunas. É o somatório do n na posição vezes o b naquela posição menos 1. Menos 1 valor. Aqui ó, tem uma exemplificação aqui. Vamos transformar da base 2 para a base 10. A gente tem esse número aqui na base 2 e quer descobrir como ele é na base 10. O número na base 2 é 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Ele tem 8 posições, 8 casas aqui, tá vendo? 8 posições. Eu coloquei ele aqui na tabela. E como é base 2, a gente vai usar aqui, ó, B. 2. 2 elevado a 0, 2 a 1, 2 a 2 e assim por diante. Até B elevado a P menos 1. P vai ter 8, então 2 elevado a 7. Aí o que a gente vai fazer? Para calcular a base, para calcular esse número na base decimal. A gente pega o número de cima vezes essa base de baixo. E soma as colunas, soma o resultado em cada coluna. Igual tá aqui, ó. Esse daqui é uma exemplificação daqui de cima. Igual tá aqui, ó. A coluna 8 aqui, ó. 0 vezes 2 elevado a 7. Mais 1 vezes 2 elevado a 6. Mais 0 vezes 2 elevado a 5. Mais 0 vezes 2 elevado a 4. Mais 1 vezes 2 elevado a 3. Mais 1 vezes 2 elevado ao quadrado. Mais 0 vezes 2 elevado a 1. Mais 1 vezes 2 elevado a 0. Lembrando que, para fim de contas, toda vez que tiver 0 aqui no número da base que a gente tem, por exemplo, a gente tem a base 2,
A gente não precisa fazer a conta porque, ou pode eliminar, 0 vezes qualquer número é 0. Então 0 vezes 2 a sétima vai dar 0. A gente só pega os números maior que 0, que daí a gente sabe que vai ter um resultado maior que 0 para acrescentar na soma e gerar um resultado. Igual tá aqui, ó. 0 mais 64. Esse 64 é da onde? É da posição 7, que é 1 vezes 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 é 64. Aí aqui, ó, tem esse 8. Esse 8 aqui é da onde? É aqui, ó, da posição 4. 2 ao cubo é 8. 1 vezes 2, 1 vezes 8, 8. 2 ao quadrado, 4. E qualquer número elevado a 0 é 1. Então 1 vezes 1, 1. Aí a gente pega e faz somatório desses números aqui e deu 77. Cada número aqui é o resultado de uma coluna. E esse resultado da coluna é calculado vezes o número da primeira linha, vezes a base elevado ao expoente da segunda linha. Igual tá aqui, ó. Você calcula primeiro parênteses e depois soma. Então o valor equivalente aqui, da base 2 para a base 10, deu 77. Aí agora vamos mudar de base aqui. Aqui, ó, da base 16 para a base decimal. Aí, ó, tá vendo? A gente mudou. Base 16, aqui embaixo, mudou também, não tá mais 2. É 16. Entendeu? A base 16 também, a gente tem que ficar esperto, porque chegou no depois do 9, vem as letras. Aí aqui, por exemplo, tem a letra F e a letra A. A letra F corresponde ao 15, para efeito de contas, e a letra A ao 10. Então aqui a gente vai pegar e fazer as mesmas contas de sempre. É sempre seguindo essa formulazinha aqui, ó, que é o somatório aqui. Você pega e faz o resultado da coluna e soma com a outra coluna. E vai indo. Aí aqui, ó. Opa. Aqui, ó. O F. O F é igual ao que? A 15. Vai ser 15 vezes 16 ao cubo. Que é o que? 16 elevado a P menos 1. O P é igual a 4. Então, 3. 15 vezes 16 ao cubo. Mais. Que é coluna, soma com coluna. 1 vezes 16 ao quadrado. Mais. 0 vezes 16 a 1. Isso daqui já a gente já sabe que vai dar 0. Mais o A corresponde ao 10. 10 vezes 16 elevado a 0. 16 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Então isso daqui vai dar o A, que é 10. Aí se você pegar e calcular aí na sua calculadora, ou na cabeça mesmo, não sei, vai que, né? Primeiro você calcula o que está dentro do parênteses, e depois a somatória. Vai dar 61.706. Então 61.706, a gente tem o número na base decimal, é correspondente a F10A na base hexadecimal. Agora vamos aprender a pegar um número que já está na base decimal e transformar ele para qualquer base, seja a base binária, octal ou hexadecimal, ou outra base que você conheça que seja uma base maior, maior ou igual a 2, que é a base binária, tem a base ternária também, e aí tem várias outras bases numéricas. A gente vai usar essa regra das divisões sucessivas, em que a gente tem um número inicial lá, aí a gente vai pegar e dividir pela base que a gente quer. O número inicial que a gente tem é o número que a gente tem em decimal. A base que a gente quer pode ser base 2, base 8, base 16. E dessa divisão, a gente sempre vai criar o quê? O quociente inteiro da divisão inteira. Ou seja, a gente vai pegar esse número aqui, dividir pela base e a gente quer o quociente inteiro, o resultado inteiro. E o resto, como é o resultado inteiro, pode haver um resto. Aí daí aqui tem um exemplo aqui, ó, já para simplificar. Pegar da base decimal e transformar para a base hexadecimal. Aqui, ó, 412. 412. Aí a gente pega e divide pela base que a gente quer. A gente quer a base hexadecimal, que é a base 16. 412 dividido por 16, na divisão inteira. Vamos na divisão normal mesmo. Vai que vocês não sabem fazer divisão inteira. 412, aí eu vou explicar aqui como é que faz pra você achar o resultado do quociente inteiro e o resto. 412 dividido por 25, isso é igual a... Opa, errei. 412 dividido por 16
é igual a 25,75. A gente só quer o resultado inteiro. Então a gente vai pegar só o 25 e coloca aqui no quociente aqui. Tá vendo? 402 dividido por 16, o resultado inteiro. O que? O quociente inteiro é 25. Só que ainda tem aquele 0,75. Esse 0,75 é o que a gente vai achar o nosso resto. Então a gente faz 0,75 vezes a base. E isso dá 12, que é o nosso resto. Isso para todos aqui. Para todos. Se você não sabe fazer a divisão inteira, esse é o método mais simples que tem. Aí aqui, ó. Aí a gente vai e faz a divisão de novo. Essas divisões vão ser feitas até que o número aqui do número do quociente, que também é o dividendo, depois nas divisões sucessivas, até que esse número seja menor que o número da base. Então aqui, ó, 25 dividido por 16, divisão inteira, dá 1, resto 9. Aí que tá vendo? O 1 aqui já é menor que 16. Se a gente pegar e fazer 1 dividir por 16, dá 0 e resto 1. Ou a gente simplesmente pode pensar que, tipo, o número do quociente já é menor que o número da base, então você só desce o número do quociente. Como que a gente vai obter o resultado aí na base que a gente quer então? Após o número do quociente ser menor que o número da base, que é o divisor, a gente pega o resultado dos restos, no sentido da flechinha aqui, ó, sempre de baixo para cima, para toda e qualquer divisão sucessiva que a gente está querendo. A gente vai pegar sempre de baixo para cima, então vai ser 1, 9, 12. O 12 é igual a qual na hexadecimal? 12 é igual ao C, né? É o C. Então a nossa resposta aqui vai ser 1, 9, C. Esse é o nosso resultado em hexadecimal. A gente tinha 412 na base decimal e transformou para 19C na base hexadecimal. E agora vamos para outro exemplo, para vocês terem uma ideia. Aqui, ó. Então agora a gente vai pegar 235 na base 10 e a gente quer achar o correspondente dele na base 2, base binária. Tá vendo aqui, ó? O divisor mudou, agora é o 2. Começa aqui com o valor na decimal e a gente vai fazendo aquele processo, divide, pega o quociente inteiro e o resto. Então 235 dividido por 2, 117, com o resto 1. 117 dividido por 2, 58, com o resto 1. 58 dividido por 2, 29, com o resto 0. Aí, ó, tá vendo? Isso daí já foi uma divisão certinha. Não teve resto. 29 dividido por 2, 14, resto 1. 14 dividido por 2, dá 7, resto 0. 7 dividido por 2, dá 3, resto 1. 3 dividido por 2, dá 1, resto 1. Tá vendo? Agora aqui, ó, o nosso 1, o nosso quociente, o nosso dividendo, tá menor que o divisor, que é a base. Então a gente só pega e desce ele, ou 1 dividido por 2 é 0, resta 1. E aqui a gente tem a nossa sequência de restos aqui, tudo em vermelho. É eles que a gente quer, é eles que vão nos dar a base 2 que a gente está querendo. Então a gente sempre vai pegar de baixo para cima, sempre do fim, de baixo para cima, é sempre do fim para o começo, os restos que são gerados. Então a gente vai pegar o último resto gerado até o primeiro resto. Aí esse vai ser o nosso resultado aqui na base que a gente está querendo. Nesse caso é a base binária. Então vai ser o que? 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Esse é o nosso resultado na base binária. Ou seja, 235 na base 10 é equivalente a 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1 na base binária. E agora o último. Um último exemplo aqui pra gente, pra vocês verem como esse método aqui das divisões sucessivas pode ficar gigante. A gente pegou esse 61.706, que foi que a gente achou aqui, ó. Cadê? Foi que a gente achou aqui, ó, 61.716. Isso serve pra quando, como? Tipo,
Tá bom, eu sei transformar da base decimal para qualquer base, eu sei transformar de qualquer base para base decimal. Mas como que eu faço para transformar, sei lá, da base hexadecimal para base octal, da base 16 para base 8? O que a gente faz? A gente vai pegar o quê? Pegar a base 16, a gente transforma para base 10. Se a gente transforma para base 10, meu amigo, a gente já pode pegar e transformar para base 8 e a gente tem um resultado que a gente queria. Só vai ter que usar duas opções. Então, vai pegar aqui, ó, 16 para base 10, F10A. Aí a gente obteve 61.706 na base decimal. Aí agora, só que nesse caso a gente quer transformar F10A para base binária. Então, hexadecimal para binário. Então, F10A, a gente fez o intermédio aqui de hexadecimal para decimal, obteve 61.706. Aí agora a gente vai pegar da base decimal para base binária, que é o que a gente quer, o resultado final. E a gente pega e faz aquele método lá de divisões sucessivas. Eu não vou ficar falando tudo aqui não, porque eu já falei, qualquer coisa volta o vídeo aí, dá uma olhada aí, pausa, vê as contas aí para entender. Só sempre lembrar as divisões sucessivas. Você divide pela o divisor é é a base que você quer e você vai dividindo até o quociente, que no caso também é o dividendo, ficar menor que a base. Aí vocês podem ver aqui, ó, ficou um número binário gigante após as divisões sucessivas aqui que a gente teve. E aí daí a gente pega o nosso resultado é sempre o conjunto de restos de baixo para cima. É o último resto gerado pro primeiro resto gerado, é sempre nessa sequência. Que então o nosso número lá inicial, que era na base hexadecimal F10A, na base binária é igual que 1 Esse é o nosso número na base binária. Esse número na base binária corresponde a 61.706 na base decimal, que corresponde a F10A na base hexadecimal. E obrigado pela atenção, por ter assistido o vídeo até aqui. E é isso.